Hoje nós temos uma incumbência aqui de falar sobre a existência de Deus. E preparando a aula e estudando, fazendo as leituras, é um pouquinho complicado você conseguir estruturar a sua aula em cima de uma coisa que você já acredita. Acredito eu que a grande maioria de nós aqui já acredita em Deus, né? Mas a gente tem que tentar preparar a aula de um jeito para falar como se a gente estivesse falando para quem não acredita. E a gente acreditando, é muito difícil fazer isso, né? Porque para a gente uma meia dúzia de palavras já convenceu, né? Quer dizer, o primeiro slide já estava bom, já era o suficiente, tá? Então eu pedi a ajuda de vocês aí para a gente poder interagir um pouquinho. E aí tem uma passagem aqui no nosso livro, a gente está estudando o livro do Esdras, né? E tem uma passagem logo no começo que ele fala de uma forma que me chamou bastante atenção, que ele diz que as pessoas que não reconhecem a Deus, que as pessoas que não querem conhecer a Deus, elas se assemelham a um mendigo, a um pedinte, que não querendo conhecer as coisas de Deus e todas as coisas que Deus pode proporcionar na nossa vida, toda a sua potência, todas as coisas que Ele pode realizar na nossa vida, nós nos assemelhamos a esse mendigo que mora ao lado de um castelo cheio de coisas boas, que nos proporcionaria coisas maravilhosas, com as portas abertas, convidando a gente a entrar, e a gente morre de fome do lado de fora, não querendo entrar dentro do castelo. E ele está aberto, convidando a todos nós para que a gente entre. Não conhecer a Deus, não reconhecer a Deus, é mais ou menos isso. É a gente passar uma vida aqui mais vazia. Uma vida em que a gente vai passar procurando a nossa felicidade, e a gente está o tempo todo procurando essa felicidade. A gente está o tempo todo procurando preencher esse vazio que tem dentro da gente, e a gente não sabe muito bem como é que preenche ele, porque uma hora a gente tem uma conquista de um grande amor, uma hora a gente tem uma conquista de um estudo, de um diploma, de alguma coisa, né, de um conhecimento que a gente buscou e não completa. Uma outra hora a gente tem a conquista de uma profissão, de um trabalho, que também não completa. Numa outra hora nós temos a conquista de bens materiais, e esses bens materiais também não completam. E a gente passa uma vida inteira tentando completar a nossa existência. A gente passa uma vida inteira tentando preencher esse espaço vazio, e a gente não sabe com o que preencher. Quando a gente começa a conhecer Deus, quando a gente começa a se relacionar com Ele, quando a gente passa a ter um relacionamento íntimo com Deus, a gente passa a viver as coisas da terra de uma forma diferente. A gente começa a perceber que esses espaços estão sendo preenchidos. A gente começa a perceber que essas lacunas, essa ânsia, esse vazio no peito, ele passa a ser preenchido. E daqui a pouco, se a nossa relação for uma relação íntima, a gente vai começar a perceber que vai sobrar menos espaço para essas outras coisas. A gente vai começar a perceber que muitas das coisas que nós tentávamos buscar e conquistar para preencher aquele espaço vazio que era o espaço de Deus, já não vão fazer mais tanto sentido na nossa vida. Já são coisas que a gente não vai se preocupar tanto com aquilo. E eu queria começar mostrando um desenho para vocês, por isso que eu trouxe o quadrinho para cá hoje. Eu vou tentar colocar aqui, mais pertinho aqui da tela, para a gente poder gravar aqui. Depois eu vou tentar colocar de um jeitinho que a gente coloque um slide lá também no vídeo, tá? Mas eu queria mostrar para vocês assim. Quando nós vivemos aqui, dentro da casa espírita, dentro da nossa doutrina,
Vocês vão ouvir falar algumas vezes que quando a gente vive muito apegado às coisas da terra, nós vivemos num padrão de vibração mais baixo, num padrão de vibração menor, né? Numa frequência mais baixa de vibração. A gente está muito apegado às coisas da terra, tá? O que significa uma frequência mais baixa? Significa uma repetição menor, menos frequência. Então, dentro dos acontecimentos da minha vida, eu tenho altos e tenho momentos difíceis. Tenho momentos altos e tenho momentos difíceis. Essa é a frequência. Quando eu estou muito apegado à terra, os meus momentos felizes são como se nunca fossem acabar, e os meus momentos de tristeza sempre são como se nunca fossem acabar. Eu vivo muito intensamente as coisas da terra. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo as coisas de Deus e a gente vai elevando o nosso padrão de vibração, a nossa crença, a frequência aumenta. Significa que o quê? Significa que eu vou repetir mais vezes. Vou ter uma frequência maior, vou repetir mais vezes, ok? Então, essa sequência, como ela repete, ela já não pode ser tão longa, né? Ela já logo vai ter uma frequência maior. E aí a gente vai ter os momentos de alta, não muito longos, e os momentos de sofrimento, não muito longos. E conforme a gente eleva mais a nossa vibração, conforme a gente eleva mais a nossa ligação com as coisas de Deus, se desprende mais das coisas da terra, nós vamos aumentando ainda mais a nossa frequência. E essa frequência, ela vai cada vez mais aumentando. E cada vez mais. Até que vai chegar um determinado momento que o que vai acontecer? Eu vivo muito intensamente as dificuldades, as alegrias da terra, as conquistas, as coisas que dão certo, e vivo muito intensamente tudo aquilo que é sofrimento. Conforme eu me elevo, já não vibro tanto com as minhas conquistas, mas também não me abalo tanto com as minhas dificuldades. E conforme essa frequência, a quantidade de vezes, né, a frequência vai aumentando, conforme eu vou vibrando mais alto, o que acontece? O que acontece com os riscos aqui? Eles vão se estabilizando. Eu deixo de viver grandes emoções atreladas às coisas daqui. Conforme nós fomos entendendo que nós somos espíritos e que não somos esse corpo, portanto, nós devemos viver a nossa vida como espíritos. E não vai fazer tanto sentido eu me apegar demais a alguma coisa que jogaram uma bola e quebraram o vidro da minha casa. Meu Deus do céu, quebraram o vidro da minha casa. E agora, meu Deus do céu, vou brigar com todos os vizinhos, vou fazer uma confusão por causa de um vidro. Né? Estou dando um exemplo bobo. Mas a nossa vida é cheia de exemplos bobos de coisas que a gente se emociona, que a gente vibra negativamente, que a gente, por conta da falta da presença de Deus na nossa vida. Quanto mais a gente vibrar de forma elevada, menos nós vamos sentir as coisas daqui. Mais equilíbrio em nossa vida a gente vai ter. Menos sofridos serão os momentos de dificuldade e menos emoções nós teremos também nos momentos de alegria que nós hoje achamos que nunca vai acabar, né? Aquele momento de alegria. O grande problema da presença de Deus na nossa vida é que nós queremos deixar as coisas de Deus para Deus e as coisas da terra para a gente. A gente tenta negociar esse meio do caminho, né? A gente quer continuar fazendo todas as coisas que a gente está acostumado a fazer, que a gente gosta de fazer, e a gente prefere continuar ignorando esse Deus. A gente prefere continuar não conhecendo esse Deus, né? E aí, não conhecendo esse Deus, quando for coisas que são de atributo de Deus, Deus resolva.
ai Senhor, resolve esse negócio da minha vida, faz isso acontecer, desfaz isso, não deixa isso acontecer, faz assim, faz assado. E aí é Deus que tem que fazer, e Ele que se vire para atender os nossos caprichos, né? Essa é a relação que a gente tem com esse Deus. Na doutrina espírita, nós vamos conhecer um Deus um pouquinho diferente. Na doutrina, nós vamos ter acesso a um Deus um pouco diferente do que esse Deus que nós conhecemos até aqui, né? E esse é a minha audaciosa missão no dia de hoje, né? Tentar apresentar esse Deus que a doutrina traz para a gente. Kardec pergunta assim: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Todos nós temos esse instinto, todos nós temos essa sensação de algo além, de algo a mais, que existe um alguém além disso tudo. É certo que algumas pessoas, com o desenvolvimento da sua inteligência, com o desenvolvimento da sua profissão, algumas pessoas passam a não acreditar mais em Deus, ou por alguma desilusão muito grande, ou por algum sofrimento que passaram muito grande, passam a não acreditar mais nesse Deus. Mas não é porque essas pessoas não acreditam que Ele existe, que Ele deixou de existir. E no seu íntimo, mesmo a pessoa que nega, mesmo a pessoa que não crê, no seu íntimo, quando ainda era ou criança ou jovem, antes daquela situação que marcou a sua vida, né? Seja pelo desenvolvimento do estudo, ou seja por uma decepção muito grande, antes desse momento, ele tinha isso dentro dele. Ele tinha essa centelha, ele tinha esse acreditar, ele sentia que existia alguma coisa além, né? Que existia essa luz, essa presença divina em todas as coisas. Então, Kardec faz essa pergunta e a resposta da espiritualidade foi a seguinte: o que se pode, né, deduzir então do sentimento instintivo que todos nós trazemos dessa presença de existência de Deus? Há de que Deus existe. Resposta da espiritualidade: há de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Então, eles vêm trazer para nós a confirmação. Quando nós estudamos, tudo que nós estudamos até aqui, né, do ESD, quando nós estudamos como que a doutrina foi formada, todas aquelas aulas iniciais, elas são extremamente importantes para dar um embasamento de tudo que nós vamos falar. Porque quem é que está respondendo isso? Lembra das nossas aulas anteriores? Quem está respondendo essas perguntas? São os espíritos. São os espíritos de luz que estão ali respondendo as perguntas. E lembra quando a gente falou como que aconteceu? Em mais de 1000 centros espíritas ele fazia pergunta e as respostas vinham de vários lugares. Além disso, ele tem a comunicação com um espírito chamado Espírito de Verdade, que a gente também falou sobre a presença do Espírito de Verdade. Então quem está trazendo essa informação para nós? Isso não é coisa da cabeça dele, né? Isso não é porque ele acreditava. Até porque a forma como ele compilou tudo isso foi de forma científica, né? Foi como um pesquisador que ele elaborou tudo isso. Então, quando a espiritualidade vem dizer, a resposta é de que Deus existe. Fora isso, da onde que eles tirariam isso da cabeça deles? Sem ter uma base, né? Não teria de onde tirar. O homem não se pode desinteressar dela, porque o homem é um ser pensante. E ele se importa em saber qual é a sua fonte, da onde ele vem. A gente vem desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa forma de pensar. Um dia nós somos só instintos, nós cada vez mais avançamos no sentido de desenvolvimento da nossa inteligência. E quanto mais a gente desenvolve a inteligência, maior se torna esse ponto de interrogação dentro da nossa cabeça. Qual é a fonte disso tudo? Da onde a gente vem? Para onde a gente vai? Da onde a gente surgiu? O que é a causa de todas essas coisas que nos cercam? Quem está no comando disso tudo? Cada vez mais esse ponto de interrogação será maior. Porque cada vez mais nós teremos a ânsia, a vontade de entender as coisas, uma vez que somos pensantes.
Talvez há alguns séculos atrás, isso não nos importava muito, porque a gente tinha outras coisas para nos preocupar. E uma crença de uma forma diferente nos bastava. Mas até para que a gente possa ter a nossa evolução, para que a gente possa ter uma compreensão diferente desse Deus, e que Ele possa efetuar as transformações que Ele precisa realizar na nossa vida, e que nós precisamos fazer na nossa vida, cada vez mais nós vamos tentar entender esse Deus. Nós faremos as perguntas. E muitas dessas perguntas ainda não terão respostas. Mas a gente tem essa ânsia de querer entender qual é a nossa fonte. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário. Porque Ele é que nos sustenta, nos inspira, nos dirige, até mesmo quando nós não percebemos, até a nossa revelia. Ele está presente em todas as coisas. Por que nós achamos que de alguma forma eles têm que vir aqui e explicar para nós, a espiritualidade tem que se relacionar com a gente, mostrar para a gente o que é Deus, o que Ele quer, como é que funciona, e eu quero explicação disso. Por que isso acontece? Porque apesar de acreditar que nós já não somos mais o centro do universo, nós nos colocamos, através da nossa vaidade, do nosso orgulho, no centro das coisas. Nós não mudamos uma simples atitude, nós não cremos nas coisas mais pelo simples fato de crer. Nós continuamos colocando essas perguntas porque nós achamos que o resto do universo tem que prestar contas para a gente do que é que funciona lá fora, como funciona lá fora. Nós só nos esquecemos que nós estamos num período muito inicial da nossa evolução. Nós estamos engatinhando. E faz parte de uma criança que está na ânsia de saber das coisas, querer que as pessoas expliquem as coisas para elas. Quem já teve filho, lembra da fase dos 5 anos? Lembra da fase dos 5 anos? Existe uma palavra na boca de uma criança com 5 anos de idade que se chama por quê? E não importa a sua determinação em responder todos os porquês que ele vai te fazer, ele vai te vencer no porquê. Por que isso? Você explica, mas por quê? E você explica, e por que aquilo? E ele explica, e por quê? E o porquê nunca termina. Nós somos crianças espirituais. Estamos no início do nosso processo de evolução. Faz todo sentido que a gente tenha todos esses porquês. O que não faz sentido é que, sabendo que muitas vezes nós não estamos em condições de receber a resposta que explicaria, mas que nós não entenderíamos, ainda assim a gente continue não acreditando, porque a resposta não me convenceu. Eu continuo fazendo a pergunta, mas a resposta, como ela tem que ser dada, muitas vezes não está dentro da minha capacidade de entendimento. Mas a gente continua querendo que expliquem de forma simples aquilo que não pode ser explicado de forma simples. Vocês vão entender isso até o final. Existe uma explicação que ele faz para essa nossa vontade do querer saber. Ok? Bom, além disso, nós temos a questão de poder argumentar que essa nossa crença nas coisas de Deus vem por conta de uma educação. Como nós, as pessoas que vieram antes, nos educaram e embutiram em nós, a gente vem de uma cultura dessa crença nas coisas de Deus, a gente pode alegar o seguinte, não, mas a gente tem esse negócio, essa centelha divina que você chama, ou esse algo extraordinário que está dentro da gente, que você fala, isso aí é porque o meu pai e minha mãe, o meu avô e minha avó, e desde então, desde antes, as pessoas vinham colocando isso na cabeça da gente,
E a gente aprendeu desse jeito e a gente passou a acreditar nisso, porque foi dessa forma, porque foi pela educação. E como é que se explica essa crença em algo divino entre os selvagens, entre os índios, entre aqueles povos mais primitivos, que não tiveram esse ensinamento, que não vieram da nossa cultura, que não participaram disso? Muitos deles não conhecem o Cristo. E ainda assim, eles acreditam nesse Deus. E ainda assim, eles têm uma fé vigorosa nesse poder divino, nessa potência divina. Como é que se explica isso? Da onde que eles tiraram isso? Se não do seu próprio espírito. De dentro deles mesmos, que brotou, que se fez presente na vida de cada um deles. É a presença de Deus, é a resposta que a espiritualidade deu. Porque ele existe. Da onde eles tirariam isso se não tivesse uma base sólida? Acreditam porque existe. Sabe, quando você chega num lugar que é um paraíso, num lugar muito bonito, às vezes a gente chega nesse lugar mais emocionado, né? A gente chega mais emotivo, assim, a gente chega mais feliz, a gente olha para aquilo e fala assim: meu Deus, que coisa linda, né? Que presente, que coisa maravilhosa. Já passaram por isso? Só eu? Já passaram por isso? Sim, faz assim com a cabeça, sim. Bom, que bom que a grande maioria já passou. A gente passa por isso, a gente olha e fala assim: quem fez isso? Né? A gente agradece a Deus e fala assim: como é que pode uma coisa tão bonita? Como é que pode uma coisa tão exuberante? Eu tenho uma situação que eu queria contar para vocês, que é uma situação um tanto quanto inusitada. Eu fui fazer um mergulho e fazendo esse mergulho, nós descemos a 12 metros de profundidade, num lugar que o mergulho é muito legal, é muito claro, né, a água muito transparente, e nós descemos a 12 metros de profundidade. E eu estava sendo conduzido pelo instrutor, né, me levando assim, pegando aqui pelos cabelos aqui, né, e levando para ver as coisas, e eu distraído, ele me apontava um negócio, eu olhava, ele me mostrava um peixe disso, um coral daquilo, e eu prestando atenção e tal. E daqui a pouco ele me virou e me colocou de frente para o mar, lá a 12 metros de profundidade. E eu vi um mundo funcionando lá embaixo, sem a intromissão, sem a interferência de ninguém para fazer aquilo funcionar. Você olhar para aquilo tudo funcionando de forma plena, grande, gigante, embaixo da água, um mundo que nós nem sabemos que existe. E naquele momento, eu debaixo da água me arrepiei. E eu senti a presença de Deus. De olhar aquela coisa de forma magnífica, feita, gente, em cada detalhe, sem nada de erro. Não tinha nenhum dos peixinhos que estava borrado. Eles eram todos iguais. Não tinha nada que estava mal feito ou no lugar errado. Faz não, aqui ele colocou isso aqui, eu não colocaria aqui, eu colocaria naquele outro lugar. Tudo perfeito. Desses momentos que a gente bate o olho e vê a presença de Deus nas coisas do universo. O nosso estudo de hoje vem falar disso também. Que quantas vezes a gente olha para as coisas da natureza, para as montanhas, olha para a harmonia das coisas, quando a gente olha para o céu e a gente vê, quando a gente estuda e fica sabendo das galáxias, que a gente fica sabendo dos planetas girando, que a gente fica sabendo, gente, não tromba. Já viram um negócio que não tem, está cheio. Você olha para o céu, é muita coisa que tem lá no céu. E não tromba, não bate um no outro, não dá um rodopinho diferente, não...
acontece de forma harmônica. E a gente vai olhar para tudo isso e achar que é obra do acaso, que é coisa da natureza. Precisa existir uma inteligência por trás de todas essas coisas. Mas ainda, ele fala para nós que esse Deus também está presente dentro do santuário do ser. E ele diz assim: quando os ruídos da vida material se calam, então uma voz interior desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso e da ascensão da criatura. Quando nós ficamos quietinhos, tem aqueles momentos, mesmo uma criança, quando ela está quietinha, quando ela não está bem, quando ela está, quando perde o primeiro amor, quando não ganha o presente que queria, quando o papai e a mamãe brigam, quando acontece uma separação, desde muito pequeno. A gente tem breves momentos da nossa infância que a gente vai vivendo e que tem aqueles momentos que as coisas aqui dessa vida, elas ruem, elas estremecem. E mesmo muito pequenos, quando vocês lembrarem, puxa lá, aqueles que têm boa memória, puxa lá na infância de vocês, se não teve aquele momento que você parou, você falou assim: Deus, você se conectou por causa talvez de uma bobeira, porque você queria ter um carrinho igual do amigo que tinha, porque você queria ter uma boneca igual a boneca que a amiga tinha, ou porque ela não é sua amiga, ela é mais amiga da outra amiga, e que você queria que ela fosse a sua melhor amiga, e dessas coisas, entende? Mas teve um momento simples lá atrás, em que lá dentro despertou já isso dentro de você. Como existe hoje, um pouco mais consciente, nos momentos de dificuldade, e são nos momentos de dificuldade da pedagogia divina, que a gente muitas vezes se prostra, que a gente muitas vezes se entrega, que a gente cala a voz, cala o pensamento, cala o sentimento, e a gente fica quieto. E a gente presta atenção em Deus. A gente se liga nesse Deus, a gente busca esse Deus, porque não tem mais nada que vai resolver aquilo que eu estou vivendo. Não tem nenhuma outra solução, remédio, explicação ou qualquer outra coisa para aquilo que eu estou querendo. É aquele momento que no meu íntimo, lá de dentro do meu ser, bota essa força, se apresenta essa força, e a gente nesse momento se conecta com esse Deus. E onde é que ele estava? Estava ali. O mesmo Deus que está na natureza estava dentro de mim, estava dentro de cada um de nós. Perceber essa presença, perceber essa existência, reconhecer a presença dele na nossa vida, reconhecer todas as coisas que ele faz em torno do mundo, de todas as coisas. É uma forma diferente de relação que a gente vai estabelecendo. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Dentro de cada um de nós existe essa força. Dentro de cada um de nós está a presença de Deus. Muitas vezes a gente fala assim: mas ele não está prestando atenção em mim. Mas Deus não quer saber de mim. Deus não cuida da minha vida. E na verdade, ele está presente o tempo todo. Muitas vezes nós é que nos desconectamos dele. Nós é que não percebemos a presença e o cuidado dele na nossa vida. A existência da potência suprema é afirmada por todos os espíritos elevados. Eles dizem que essa inteligência se revela mais brilhante e mais sublime à medida que se escalam os degraus
da vida espiritual. Sabe por que isso acontece? À medida que a gente evolui, à medida que a gente vai elevando a nossa vibração, elevando o nosso espírito, né, evoluindo, a gente vai entendendo mais claramente a presença de Deus. Esses espíritos elevados que respondem, né, eles conseguem perceber muito mais a presença de Deus do que nós temos a capacidade de compreender. Por que isso? Isso acontece porque nós estamos muito presos às coisas do mundo ainda. De acordo com o nosso nível de evolução, nós ainda precisamos do trabalho para ter o sustento, porque nós ainda precisamos conquistar as coisas materiais. Em mundos mais evoluídos, o trabalho existe, mas não esse trabalho que nós somos escravos dele. Existe o trabalho, mas não mais esse que traz a ânsia de conquistas materiais, porque lá não existe mais conquistas materiais. Nós saímos desse círculo vicioso que nós entramos aqui, e cada vez mais nós trabalhamos porque nós queremos ter as coisas materiais, e nós estudamos porque nós não queremos dar valor nas coisas materiais, mas nós precisamos preparar a nossa velhice, então nós temos que juntar coisas materiais, mas eu vou estudar, né, para preparar o meu espírito, porque eu não preciso ser apegado às coisas materiais, mas eu vou continuar trabalhando, porque eu vou precisar de mais coisas materiais, então eu fico sempre nesse ciclo. Tá, mas o que você acredita? Não, eu acredito assim. Eu acredito que eu tenho que elevar o meu espírito e que eu tenho que cada vez mais me desapegar das coisas materiais, porque vai que eu morro novo. Agora, se eu for morrer de velho, eu vou precisar da minha aposentadoria, então eu vou trabalhar bastante. Eu tento pegar as duas coisas. Cada vez mais eu estou apegado às coisas materiais e estudando para ser cada vez mais espiritual. Cada vez mais eu acho que as coisas têm que ser explicadas para mim. E quando eu elevo, quando eu saio desse nível de vibração, quando eu saio dessa vida aqui embaixo, presa nas coisas materiais, e eu elevo, e eu chegarei num estágio de espírito superior, eu chegarei num estado de espírito de luz, quando eu chegar nesse estágio, perceber as coisas de Deus será mais fácil. E mais do que isso, gente, a gente não vai estar tão apegado às coisas daqui, que a gente vai começar a perceber mais as coisas de lá. Porque na grande realidade, isso aqui não existe. Ué, Ricardo, você está louco? Né? Agora ele pirou. Tudo é espiritual. Nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas somos espíritos. Tudo decorre da nossa vida espiritual, das nossas vidas anteriores, de tudo que a gente fez como espírito. E tudo reflete na nossa vida espiritual, desencarnado ou encarnado. O mundo, a vida, todas as coisas são espirituais. A energia que nos cerca, o fato da gente estar bem, estou com um bom astral, é espiritual. Estou com um astral ruim, é espiritual. Todas as coisas que nos cercam são espirituais. Quando a gente conseguir elevar, sair desse nível de vibração e a gente elevar o nosso pensamento, a gente vai começar a perceber muito mais a presença de Deus na nossa vida do que a gente já percebe hoje. E compreender esse Deus também será mais fácil, porque a gente também vai evoluir em termos de inteligência. É certo que cada um caminha num tempo diferente. Cada um caminha numa velocidade diferente. Ele diz assim que quando nós elevamos o nosso pensamento, nós deixamos a nossa vaidade de lado, de nos colocar no centro do universo e achar que o universo tem que explicar para a gente como é que ele funciona. Muitas vezes eu me apego a essas coisas. Quantos e quantos espíritas ou espiritualistas estão enfiados em livros, tentando entender as coisas do mundo e continuam ignorando
o tiozinho que trabalha na recepção, continuo ignorando o carinha que está na frente do mercado, mas eu quero entender as coisas do universo. Mas o meu próximo que está passando dificuldade do meu lado, não, isso aí é um problema existencial dele, é um karma que ele adquiriu numa outra época e eu que não vou interferir no karma dele, né? Deixa ele sofrer e eu vou entender o universo. A gente está nessa. A gente começou a entender as coisas do mundo espiritual e casa espírita está cheio disso, gente. Dos novos pseudo-doutores da lei. Lembra quando a gente fala do evangelho dos doutores da lei, que eram as pessoas que entendiam das leis, das coisas de Deus, e quando as pessoas tinham dúvida, porque a lei humana, né, o Código Civil e as leis de Deus, elas se misturavam, se cruzavam. Então, quando as pessoas tinham dúvidas, elas iam conversar com os doutores da lei. Hoje nós estamos cheios de espíritas doutores da lei, que querem entender as coisas do universo, que querem entender as coisas do astral. Mas chega uma pessoa que, a hora que já encerrou o atendimento fraterno, não, eu não posso dar atendimento fraterno, porque já encerrou o atendimento fraterno e o horário é até tal horário. Volta amanhã, ou volta na próxima semana, porque o atendimento fraterno aqui só acontece tal dia. E a pessoa estava vindo conversar com a gente para não se suicidar. Ah, eu vou esperar até a próxima semana, depois eu venho aqui conversar com vocês para ver se eu vou cometer o suicídio ou não. E eu quero entender as coisas do universo. Tem muita gente nessa onda de querer ler e ler e ler e ler. Entender as coisas de Deus é extremamente necessário até um determinado ponto. Perceber a presença de Deus na nossa vida é extremamente necessário para que a gente possa ser a presença de Deus na vida de alguém. Porque não é possível amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se eu não estiver amando o próximo. Como é que eu amo a Deus? Como é que eu demonstro meu amor, meu afeto, minha dedicação para as coisas de Deus? Só é possível fazer isso através do meu próximo. Então é importante compreender a existência dele. É importante eu perceber a presença dele na minha vida, para que eu possa ser a presença dele na vida de alguém que está precisando. O saber pelo saber só me torna vaidoso. Vaidoso do saber. Ah, mas ele é tão simples. Fala de forma simples, se veste de forma simples. Mas a vaidade dele não está na forma de se vestir. A vaidade dela não está na forma de falar, de viver. Ah, vive de forma simples, tem um carro simples. Mas não está no material a vaidade dele ou dela. Está no conhecimento. Está em saber mais que os outros. Em ser mais espírita porque eu li mais. Certa feita, uma conhecida foi conversar, chegando num centro, foi conversar com uma pessoa, a pessoa falou assim: que livro que você está lendo? Olha, eu estou lendo o Nosso Lar. Ah, você está nesse ainda? Ah, eu já estou entendendo o universo. Não é? Precisamos esquecer essa vaidade. Quando a espiritualidade está dizendo, sabe por que quando a gente evoluir, quando a gente aprender mais as coisas, quando a gente estiver melhor, a gente vai compreender mais as coisas de Deus? Porque nós vamos ter mais isso. Nós ainda continuamos olhando para o chão, estamos andando de cabeça baixa. Nós precisamos olhar para cima para entender as coisas de Deus. Continuamos muito apegados às coisas daqui. Continuamos muito apegados à condição do ter ou do ser. Tem gente que fala assim: não, o importante não é o ter, o importante é o ser. Então eu vou ser vaidoso, vou ser orgulhoso, vou ser egoísta, vou ser a mesma coisa. Tenho frases de impacto para todas as coisas.
E um abraço de impacto? Tem. E um aconchego de impacto? Um ouvido de impacto? Tem. Um ombro de impacto? Tem. Para chegar ali, encostar e simplesmente ouvir, simplesmente amar? Isso é a presença de Deus. Já perceberam a presença de Deus na vida de vocês dessa forma? Dessas pessoas que foram presentes na vida de vocês? A gente percebe esse cuidado dele. Não, mas eu não acredito nele, eu só acredito em Deus se ele se materializar aqui na minha frente e eu ver o Todo-Poderoso, né? Daí eu vou acreditar nele. Ele não precisa que você acredite nele. Quem precisa acreditar nele é você. Ele não deixa de ser Deus porque eu não acredito. Mas eu deixo de ser muito melhor por não acreditar. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim: que é Deus? Não, quem é Deus? E nem o que é Deus. Ele pergunta: que é Deus? E a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Afirmando a existência de uma causa primária do universo, os espíritos superiores trazem dessa forma um novo conceito de Deus para a humanidade, oposto à ideia de um Deus antropomórfico, parcial e vingador. Até então, nós tínhamos uma crença de um Deus que era um Deus vingativo, que era um Deus que, se eu fizesse alguma coisa errada, iria me punir. Ou então, eu tinha a crença num Deus que era um Deus extremamente bondoso, extremamente amor, mas que não era justiça. Por quê? Porque se eu fiz coisas erradas e ele me perdoa de todas as coisas erradas que eu fiz, então vamos fazer coisa errada e vamos pedir perdão depois, né? Quando ele vem trazer esse Deus e vem trazer as explicações das coisas de Deus, nós passamos a compreender Deus de uma forma diferente. Já não mais naquela figura humana, já não mais naquela forma humana de um senhor, de uma senhora, de uma criança. Acho que Deus se parece com isso, acho que Deus se parece com aquilo, né? Já não mais nessa figura, mas como causa primária de todas as coisas. O que é a causa primária de todas as coisas? Será ela um senhor sentado num trono? Será ela uma energia pulsante? Será ela a força da natureza? Será ela um raio de luz? O que é? Que é esse Deus? Que é esse Deus? Nós podemos acreditar em formas diferentes desse Deus. Nós podemos acreditar em formas diferentes. Aquela forma que te faz melhor. Daquele Deus que se aproxima mais de você. Mas a nossa doutrina, ela vem explicar para nós um Deus que é uma força, uma potência, que tem as suas leis, que são leis soberanas, que se aplicam a todas as pessoas, que não são adaptáveis. O Espiritismo vem explicar para nós um Deus de uma lei maior, que é a lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que ama os seus filhos, verdadeiramente ama. Criou cada um de nós, fomos criados por essa inteligência suprema, por essa força da natureza, para que todos nós sejamos luz, e nós seremos luz. Então, tanto nos ama, que nos criou para ser luz. Tanto nos ama, que colocou em nós uma lei que ela é inegociável, que se chama lei de amor. Nós aprenderemos a amar.
vamos brigar muito pelo caminho, mas nós vamos aprender a amar. Ela não é adaptável. Todo mundo vai aprender a amar. Então é um Deus de amor. Só que diferente, o Deus que nós acreditamos, ele é um Deus que é amor, mas é justiça. Mas é amor, mas é justiça também. Então, se eu fiz algo que eu deva ajustar isso diante de Deus, não será através de pedidos de perdão que eu vou reajustar isso. Se eu prejudiquei alguém, eu preciso voltar e reparar esse mal que eu fiz para alguém. Nós teremos a possibilidade de nos reconciliar. Nós teremos a oportunidade, dentro da pedagogia divina, de possibilitar essas várias vidas. Nós teremos a oportunidade de vir aqui, ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo, passar por todas as dificuldades que a gente passar por nossas vidas, e a gente olhar para tudo isso e falar assim, então, agora eu estou ajustando as minhas falhas do passado, as minhas provas e as minhas expiações. Estou acertando os meus débitos. E isso vai me fazer melhor, porque eu vou aprender com aquilo que eu estou vivendo. Através do convívio com as pessoas, eu vou aprender a amar mais pessoas. E cada vez mais eu vou conviver com mais pessoas, porque eu terei várias oportunidades de estar aqui, reparando as minhas falhas, tentando plantar coisas boas para frente, porque uma vez agora que eu sei que eu sou fruto daquilo que eu vivo, colho todos os frutos daquilo que eu plantei no meu passado, e que hoje eu estou plantando os frutos que eu vou colher ali na frente. Se eu não estou colhendo coisa boa, pouco importa, eu vou plantar coisa boa, porque lá na frente eu não quero voltar a colher coisas ruins. Isso vai dando maturidade para a gente, vai fazendo a gente viver de uma forma diferente. Hoje nós estamos conhecendo um Deus diferente. Isso quer dizer que esse Deus é como nós estamos entendendo hoje, na nossa aula de hoje? Não. Isso quer dizer que esse Deus que nós conseguimos compreender hoje é o Deus que nós precisamos. Mas que mais para frente, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai conhecer esse Deus de formas diferentes, para cada momento diferente em que a gente estiver precisando conhecer Ele melhor, quando nós tivermos mais capacidade de compreender Ele melhor. Aí talvez essa crença nesse Deus que nós estamos aprendendo hoje já não supra mais a nossa necessidade do conhecer, ou o contrário. Nós vamos conhecer Ele de tal forma, nessa evolução espiritual, nós vamos conhecer Ele de tal forma, que nós não vamos mais perguntar que é Deus. Nós vamos simplesmente conhecer e reconhecer a presença dele, na nossa vida. Ok? E aí, para finalizar, tem uma frase, duas frases que eu achei sensacionais do nosso estudo de hoje, que o nosso estudo diz assim: pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Resposta: definir é limitar. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria quase negá-lo, dentro das nossas condições. Dentro da nossa capacidade limitada de ser, querer definir esse Deus é quase negá-lo, porque a nossa capacidade de entender Ele é tão pequena que a gente entende uma fração de Deus. A gente entende um pedacinho muito pequenininho, não dá para dizer quase insignificante, porque ele faz toda a diferença na vida da gente.
esse pedacinho que a gente conhece. Mas o que a gente conhece de Deus é uma fração tão pequena que, se a gente tentar determinar Deus ou definir Deus de acordo com a nossa capacidade limitada, é quase como se nós estivéssemos negando Ele. Olha que coisa linda. E aí a segunda frase que ele fala assim: para resumir, se é possível resumir, né? Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operando de tudo que existe. Deus nunca esteve ocioso e jamais estará ocioso. Deus criou o mundo em 7 dias. Sim, o nosso. E aí continuou criando. Não é? Deus nunca descansou. Deus nunca parou. Ele nunca esteve ocioso. Porque é dele a lei do trabalho. Desde que ele existe, desde sempre, ele esteve criando. E ele sempre estará criando. Tudo que nós conhecemos de universo, dentro da nossa capacidade de entendimento, de novo, dentro do que a nossa ciência conseguiu se desenvolver para conseguir alcançar e para conseguir enxergar esse universo, é só o que nós tivemos a capacidade de enxergar. Quanto mais a gente desenvolver a nossa ciência, mais nós vamos descobrir que esse universo é maior ainda. E vamos imaginar que a gente conseguisse desenvolver algo extraordinário e que a gente conseguisse viajar numa velocidade suprema e que logo que a gente entrasse nessa nave espacial, a gente viajasse para o limite do que a gente conhece, lá para o final do universo que a gente conhece, esse universo que é infinito. A gente conseguisse ir até a borda dele. Quando nós chegássemos lá, ele já seria muito maior, porque Deus nunca esteve e nunca estará ocioso. E as vidas? Como que funcionam em relação às nossas vidas? Nós somos criados como espíritos, simples e ignorantes. E foi nos dado o livre-arbítrio para que nós pudéssemos buscar a nossa evolução. E Deus criou nós e falou: vai lá, né? Vai lá, bora encarnar lá e vamos ver o que acontece. Preparei um playground para vocês com muito carinho. Não, gente, nós somos parte da criação divina. Muitos e muitos e muitos irmãos foram criados antes de nós. E muitos e muitos e milhares e centenas de muitos espíritos continuam sendo criados depois de nós. Deus jamais esteve ocioso e jamais estará ocioso. Esse é o nosso Deus. E esse Deus, ele é menor do que o outro Deus que nós acreditávamos? Ou na outra crença que nós tínhamos dele? Ele é um Deus que restringe? Ele é um Deus que limita? Ele é um Deus muito maior, muito mais abrangente, de uma compreensão que nós temos que ter dele, muito mais abrangente. Talvez menos fácil de ser explicado. Eu levei uma aula inteira e não sei se eu consegui. Mas eu juro que eu tentei. Tá bom? Que esse Deus seja sempre muito presente na nossa vida, mas sobretudo que a gente possa sempre conhecer e reconhecer a presença dele na vida da gente, porque ele está lá. A gente é que às vezes não está prestando atenção. Amém?